O etnocentrismo pode acabar se relacionando com a xenofobia, como é o caso do nazismo, que a gente não pode dizer que é um racismo, porque o principal inimigo dos nazistas eram os judeus, só que os judeus não são considerados uma etnia, não é considerado um povo. O judaísmo é uma religião. Por isso é a xenofobia, que é a supremacia da raça ariana, que era o modelo de ser humano a ser seguido. E o judeu, por ser uma religião assim, hereditária, não permitir que a pessoa se converta ao judaísmo, era visto para os nazistas como uma questão biológica. Então, além de era xenofóbico, mas desse ponto de vista deles, apesar de estar errado, também eram racistas. Os outros dois termos buscam barrar o etnocentrismo, a forma da gente aprender como não cometer esse deslize que é natural. O relativismo cultural. O relativismo cultural tenta entender a cultura no seu contexto, da forma com que essa coisa aconteceu. Por que eles fazem isso? Um exemplo por que aqui na China eles comem barata? Por que eles comem cachorro? A gente vai buscar entender isso. Por que lá acontece isso? Porque eles não têm um território apropriado para a agricultura e a atividade econômica deles é basicamente industrial. Então, eles fazem isso porque é o jeito mais fácil de eles conseguirem alimento. E o relativismo cultural busca compreender exatamente isso, o porquê. O etnocentrismo, ele é a visão da minha etnia no centro, da minha cultura no centro. Ela é a certa e as outras estão erradas, as outras são abominações, meu Deus, coisa estranha. Aí a gente pode citar isso, ou citar um exemplo, como quando os portugueses chegaram no Brasil e viram os indígenas nus, viram o comportamento deles em relação ao trabalho, em relação à forma de vida, era diferente. Eles pensaram, nossa, isso tá errado, porque é um contraste muito grande com a cultura europeia. Então, quem tá errado são eles. A gente tem que ensinar a religião católica para eles, tem que ensinar como se trabalha, ensinar o nosso idioma, a nossa religião. A gente tem que civilizar eles, porque a cultura deles não tá certa. A que tá certa é a nossa. E o relativismo cultural vai confrontar com essa ideia, porque ele vai dizer que ninguém que está de fora dessa cultura, dessa determinada sociedade, pode analisar ou julgar o comportamento dela como certo ou como errado, porque ela não usa os mesmos códigos, ela não foi imersa nas mesmas situações. Então, só quem pode julgar, só quem pode analisar determinada cultura é quem está dentro dela, quem utiliza os mesmos códigos. E a alteridade, ela ensina a gente a compreender a cultura dos outros e a respeitar. Mas ela é diferente da empatia, porque com a empatia a gente coloca a gente se coloca no lugar do outro, mas a alteridade, ela ensina só a gente a respeitar as diferenças e a enxergar isso. Um exemplo muito interessante sobre a alteridade é que o homem nunca vai ter empatia, nunca vai conseguir se colocar no lugar de uma mulher grávida, porque ele pode até se colocar no lugar de uma mulher, mas de uma mulher grávida não, porque ele não vai saber, ele não sabe o que ela está sentindo, ele não tem condição de ter essa empatia, de se colocar no lugar dela. O que ele pode fazer é ter alteridade, tentar entender o lado dela, tentar entender as emoções, os sentimentos e respeitar o espaço e agir de forma que ele possa auxiliá-la.
mudar o seu comportamento, já que ela não pode mudar a situação dela. Um exemplo de relativismo cultural, aquele dos indígenas e dos portugueses, também cabe nesse conceito de relativismo cultural, porque são duas culturas diferentes que se chocam, mas eu vou dar outro exemplo, que é o que em algumas religiões as mulheres têm que usar roupas que escondam mais o seu corpo. E, sim, isso acontece mais na religião islâmica, né? Mais nos países do Oriente Médio. E aqui a gente pode ver no Ocidente que a gente não tem esse hábito. É comum ver mulheres com roupas curtas e roupas marcadas, o que é totalmente sem condições se você for olhar com a visão da cultura deles. Então, realmente relativismo cultural é o contraste entre duas culturas e nenhuma interfere na outra, elas não se atrapalham por causa da alteridade. Todos os três termos se relacionam com cultura. O etnocentrismo é natural e ele acontece com todo mundo, porque a gente foi criado em uma sociedade que sempre foi ensinado o que é certo, o que é errado, os costumes sempre foram esses, e quando a gente olha outra sociedade, a nossa cabeça não está aberta, não está pronta ainda para receber o diferente. Então a gente acha que o dela tá errado, porque faz diferente do meu.